Fala galera, tudo tranquilo com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de resistência dos materiais, a gente vai determinar as reações de apoio de duas vigas. Eu decidi fazer a resolução um pouquinho diferente do que o habitual, né? Eu vou utilizar o Word e o Python, né, para a gente fazer esse cálculo de reações. Pessoal, como a gente sempre costuma fazer, a gente começa identificando o tipo de vinculação da nossa viga, né? Aqui, ó, a gente tem uma viga, né, de 4 metros de vão, com carregamento distribuído de 5 kN por metro, né? À esquerda, a gente tem o apoio do primeiro gênero. Quando o apoio é do primeiro gênero, ele restringe o grau de liberdade da estrutura em apenas uma direção. Aqui, nesse caso, ele está restringindo, né, o movimento da nossa viga na direção vertical. Então, quando isso acontece, aqui, ó, surge uma reação de apoio vertical, certo? Essa reação, perdão aqui, pessoal. Essa reação vertical, que tá aqui nesse ponto, eu vou chamar de reação A na direção Y, tá? Então, deixa eu representar aqui, ó, para vocês. Então, aqui eu vou ter, ó, RAY, certo? Acho que eu diminui demais aqui, né? Deixa eu colocar de novo. RAY, certo? Aí, pessoal, o apoio agora, né, da direita, a gente tá visualizando aqui que é um apoio do segundo gênero. O que acontece? Quando o apoio é do segundo gênero, ele restringe o grau de liberdade da estrutura em duas direções, né, em dois sentidos. Na direção vertical e na direção horizontal. Por isso, surgem duas reações, né? Uma reação vertical e outra reação aqui, ó, na horizontal, certo? A reação vertical, a gente vai chamar de... Perdão, pessoal, que eu sou um pouco ruim aqui nesse negócio de desenho, né? A reação vertical, a gente vai chamar de R, B na direção Y, né? Visto que agora aqui a gente tá no ponto B. E a reação horizontal a gente vai chamar de RB, só que na direção X. Então, aqui a gente tem, ó, RB na direção Y. E aqui, ó, a gente vai ter RB na direção X, certo? Identificadas as reações, a gente também vai visualizar se essa viga é isostática, né? Lembrando que a viga é isostática quando o grau de hiperestaticidade é igual a zero. O grau de hiperestaticidade a gente vai calcular através daquela expressão, né? X menos E, onde X é o número de incógnitas do problema e E é o número de equações. Nós vamos ter três equações, né, de equilíbrio. O somatório das forças em X igual a zero, somatório das forças em Y igual a zero e somatório dos momentos igual a zero. E nós também aqui, ó, temos três reações. Então, três reações e três equações, esse G da gente vai dar igual a zero, certo? Vou recortar ela aqui para a gente determinar agora as reações de apoio dessa viga, tá? Essa viga aqui foi a atividade da última aula, certo? Por isso que eu tô fazendo com vocês. Bom, vamos lá, né? Vou inserir aqui, ó, a equação só pra gente pegar o somatório, né? A gente vai iniciar, pessoal, fazendo o somatório das forças, né? Primeiro no eixo X e depois no eixo Y, né? Deixa eu procurar aqui o somatório, aqui, ó. Certo? Deixa eu aumentar aqui também a letra, né? Importante, para que a gente consiga visualizar bem. Aqui, né? Então, aqui a gente tem somatório, aqui, ó, das forças em X igual a zero. Ficou um pouquinho grande, né? Dá para diminuir um pouquinho de nada essa letra. Então, aí, a gente tem começando o somatório das forças em X igual a zero. Em X, pessoal, a gente só tem, ó, RBX, certo? Então, se a gente só tem RBX, esse RBX, ele será igual a zero, tá?
Se a gente for fazer agora o somatório das forças em Y, o que a gente vai ter? Vou trocar aqui X por Y. Aí vamos analisar aqui na nossa figura o que a gente vai ter. À esquerda, eu vou começar da esquerda, certo? À esquerda a gente tem o apoio A, né? A reação A. Então aqui eu vou ter RAY positivo, né? Porque tá para cima, mais RBY também é uma carga pontual que tá para cima. E a gente tem para baixo o carregamento distribuído. Pessoal, como eu vinha falando nas outras aulas, para poder somar, né, as reações com o carregamento distribuído, a gente precisa transformar esse carregamento distribuído em uma carga concentrada equivalente. O que é que vai acontecer? A gente vai ter que multiplicar, como se a gente estivesse multiplicando a altura da carga, né, que vai ser 5, pelo comprimento dela, como se fosse a área desse retângulo, a área dessa carga. Então, nessa situação, a gente tem que a carga vale 5 e o comprimento dela 4. Então, a gente vai ter Q vezes o L. 5 vezes o 4, certo? Igual a 0. Isso me dá aqui RAY mais RBY igual a 5 vezes 4, 20, né? Para o outro lado positivo, 20 kN, certo? Como é que vai ficar isso, pessoal? Vamos voltar aqui só para o Paint para a gente ver. É como se a gente estivesse transformando essa carga distribuída em uma carga concentrada equivalente, ó. É uma carga concentrada equivalente aplicada aqui no centro de gravidade da carga, certo? Ou seja, no meio, né, da carga. E aqui, ó, como o tamanho total aqui é 4, essa carga ela vai estar sendo aplicada em x igual a 2 metros, né? E ela vale Q vezes o L, como eu falei para vocês, ó. Foi isso que aconteceu. E a gente também vai levar em consideração essa configuração para a determinação do momento que a gente vai fazer agora. Então, deixa eu copiar essa figura para a gente determinar o momento, tá? Então, a gente tem essa equação aqui, a gente vai guardar, né, para quando a gente for fazer a determinação das reações. Então, vou colocar a figura lá para baixo. E a gente vai ter aqui, ó, pessoal, copiar o somatório, ó. Deixa eu descer aqui a figura. Pronto, pessoal. Aí, aqui outro detalhe, né? A gente precisa escolher em relação a que ponto a gente vai determinar o momento fletor. Na verdade, o ideal é que a gente sempre faça essa determinação do momento onde a gente tiver mais incógnitas, né? No nosso caso, tanto faz, porque RBX é igual a 0. Entretanto, eu vou fazer, né, pelo ponto B, só para a gente, né, ver que há a possibilidade de fazer pelos dois lados. Então, a gente tem aqui somatório dos momentos em relação ao ponto B igual a 0. Lembrando, pessoal, que para calcular o momento, a gente utiliza força vezes deslocamento, né? Onde força pode ser a reação ou a carga que está sendo aplicada, e o deslocamento é a distância perpendicular, né, entre a força e o ponto, entre onde a força está sendo aplicada, né, e o ponto onde a gente está analisando o momento. Outro detalhe é que a gente tem um momento positivo e um momento negativo. Eu considero o momento positivo quando a tendência de rotação, a tendência de giro da peça, ela está no sentido horário, ou anti-horário, né? E considero o momento negativo o contrário. Então, positivo o momento quando a tendência de giro for no sentido anti-horário e negativo quando for no sentido horário. Dito isto, vamos começar. Olha só. Primeiro, a primeira força aqui que está gerando o momento em relação a esse ponto é RAY, né? Então, mas esse momento causado por RAY, ele é positivo ou negativo, né? Então, ó, se a gente, é como se a gente estivesse segurando esse ponto aqui e vendo o que acontece. RAY, em relação ao ponto B, ó, tá tendendo a girar a peça, ó, nesse sentido, certo? E que sentido é esse, ó? O sentido horário, né? Se o sentido é horário, o momento é negativo. Você também pode fazer isso através da regra da mão direita, tá bom? Então, momento negativo e vale quanto? Força RAY multiplicada pela distância entre onde a força A está sendo aplicada e o ponto onde está analisando o momento. Nesse caso, ó, 4 metros.
certo? A gente também vai ter o momento da carga distribuída que a gente concentrou, certo? Então, ó, a tendência de giro em relação ao ponto B, no caso da carga distribuída, ó, é no sentido anti-horário. Portanto, o momento da carga distribuída ele é positivo. E vale quanto? A carga distribuída que eu concentrei, Q vezes L, né? Ou seja, 5 vezes 4, multiplicado pela distância. A distância agora, a gente vai contar a distância dessa carga aqui, né? Que foi concentrada no centro de gravidade da carga distribuída. Ou seja, se aqui a gente tem 4 metros, a distância será 2. Então, vezes 2. A gente iguala a 0, né? Vamos só organizar aqui. Ó. A gente vai ficar com menos 4 RAY igual a 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. Né? Positivo passa para o outro lado negativo. E aí, se a gente divide menos 40 por menos 4, a gente tem que RAY é igual a 10 kN, certo? Bom, quando a gente determina RAY, a gente vem nessa primeira equação e isola RBY, que é o que a gente quer saber. Ó. Então, RBY é igual a 20, o RAY está positivo, passa negativo para o outro lado da equação, RAY. E aí, ó, a gente tem que RBY é igual a 20 menos 10, né, do RAY, que a gente já determinou, então a gente tem que RBY também é igual a 10 kN, certo? Bom, pessoal, essa é a primeira questão. Vamos agora para a segunda questão, que é a gente fecha a atividade de vocês, tá certo? Então, pessoal, essa aqui é a segunda questão. Primeiro de tudo, como a gente sempre faz, né, vamos identificar as reações de apoio. Aqui a gente tem um apoio do segundo gênero, né? Portanto, ele restringe o grau de liberdade da estrutura em duas direções. No caso aqui, na direção X e na direção Y. Então, surgem duas reações, né? Uma reação na direção X e uma reação na direção Y. Então, ó, já vou... selecionar. Já vou pegar essa setinha aqui, né? E vou copiar ela. Vou copiar ela. Deixa eu ver se selecionar aqui, seleção transparente. Pra gente utilizar ali no outro apoio, ó. Eita, veio, foi tudo. Bom, vamos desenhar mesmo, né? Então, aqui eu vou desenhar agora a reação X, né? Aqui no apoio. Aí, pessoal, a reação na direção X eu vou chamar de RAX. E a na direção Y, a reação na direção Y eu vou chamar de RA na direção Y. Então, aqui como a gente vem fazendo em todos os nossos exemplos, certo? Aqui, ó, à direita, a gente tem o apoio do primeiro gênero, portanto, restringe o grau de liberdade da estrutura em apenas uma direção, né? Aqui, no caso, a direção vertical. Então, vai surgir só uma reação, né? Na vertical. E essa reação eu vou chamar de RB na direção Y, tá? Você também pode chamar de RB vertical, ou reação horizontal. Você, como preferir, o importante é você ver certinho, né? Deixa eu tirar esse. Pronto. Identificadas as reações, a gente vai ver agora a ação que está atuando, né, na nossa viga. A gente tem uma carga distribuída de 2 kN por metro, né, ao longo de 3 metros de vão. E essa outra carga aqui, esse é o trecho da viga sem nada, tá? Isso teoricamente, né, porque a viga, obrigatoriamente, ela tem que ter carga distribuída, porque o peso próprio, né, da viga é uma carga distribuída, tá? Mas aqui é só para fins didáticos. Então, ó, feito isso, a gente vai agora determinar as reações de apoio da mesma forma que a gente determinou com a outra viga, né? Vou posicionar ela aqui. Aí, vamos novamente, ó, colar aqui as equações pra gente ir fazendo, tá? Aqui, primeiro, ó, somatório das forças em X. A gente tem, dessa vez, RAX, né, ao invés de RBX, ó. RAX, e como só tem essa reação na direção X, ela é igual a 0. Em Y, a gente tem quem, pessoal? Ó, a gente vai ter RAY
mais RBY, e tem a carga distribuída, né? A carga distribuída, novamente, ela vale Q vezes o L, ou seja, a altura da carga vezes o comprimento dela, então 2 vezes 3. Negativo porque tá para baixo, então 2 vezes o 3 igual a 0. Então, ó, se a gente reorganizar, a gente fica com RAY mais RBY igual a menos 2 vezes 3 menos 6, para o outro lado, 6 positivo, tá? Agora a gente vai fazer o somatório dos momentos. Novamente aqui, ó, quando a gente vai fazer o somatório dos momentos, também a gente precisa transformar essa carga distribuída em uma carga concentrada, né? Como de forma indireta a gente já fez sem desenhar. Então, ó, essa carga ela vai ser aplicada, ó, no meio no centro de gravidade da carga, né? Que no caso aqui vai ser no meio dela. Esse aqui é 3 metros a 1,5 m, né? Do apoio A. Então, ó, a gente vem aqui com essa carga. E ela vale quanto, pessoal? Ela vale Q vezes L, né? Vezes o L. Vou aqui aumentar até para dar uma ênfase, certo? Então, ó, aqui a gente vai recortar agora, né? E vamos para lá só para a gente determinar o momento fletor agora, ó. Então, vamos pegar aqui a equação do momento, né? Agora, pessoal, como eu fiz na sala de aula, eu vou fazer agora para vocês perceberem. Vou fazer um momento em relação aos dois pontos, tá? Em relação ao ponto A e em relação ao ponto B. Eita, como é que ela veio parar aqui, né? Deixa eu apagar aqui essa... Certo? Acho que acabei copiando. E aí, ó, primeiro, em relação ao ponto A, né? Vamos começar em relação ao ponto A. Olha, em relação ao ponto A, o que a gente tem, né? A gente tem RBY aqui nessa extremidade, ó, a tendência de giro da peça é no sentido anti-horário, portanto, o momento é positivo e vale quanto? Força vezes deslocamento. Então, RBY vezes a distância, né, entre RBY e A, 4 metros. O momento da carga distribuída, ó, a gente está notando que a tendência de giro dele é no sentido horário, portanto, esse momento é negativo. E ele vale quanto? Q vezes L, que é a carga, então, 2 vezes 3, só que a gente ainda precisa multiplicar pela distância, né? Então, se aqui tá 3, o comprimento total da carga, aqui a metade, 1,5. E aí, a gente iguala a 0, tá? Vamos só reorganizar, ó, 4 RBY é igual 2 vezes 1,5, 3, 3 vezes 3, 9, né? 9 positivo, né? Porque aqui tá negativo, passa para o outro lado positivo. E aí, ó, a gente tem RBY igual a 9 dividido por 4, que dá, pessoal, 2,25 quilonewtons, né? Se a gente fizer agora um momento em relação a B, o que vai acontecer? A gente vai conseguir determinar A, né? Então, vamos só ver, só para a gente ver a diferença, tá? Pessoal, o momento em relação a B, eu vou até marcar aqui com outra cor, né? Para a gente não confundir. Olha só, em relação a B, o que vai acontecer? Eu tenho A, ó, gerando um momento em relação ao ponto B, e a tendência de giro dele, ó, é no sentido horário, né? Aqui, ó, portanto, esse momento é negativo. Então, ó, menos RAY vezes a distância entre A e B, que é 4 metros, né? Aí, ó, o momento da carga distribuída, ó, em relação ao ponto B, ele tá girando no sentido anti-horário. Então, esse momento é positivo e vale quanto? Q vezes L, 2 vezes 3, ó, vezes a distância entre o ponto de aplicação, né, dessa carga e B. Então, ó, ela está sendo aplicada aqui a 1,5 m do ponto A. Então, se é 3 metros, para cá a gente também tem 1,5 m. Então, 1,5 m mais 1, certo? Que é essa outra distância aqui, dá 2,5 metros. Para perceber a diferença, né? É mais fácil fazer o momento em relação ao ponto A. E aqui a gente iguala a 0. Então, a gente vai ter aí, ó, menos
4RAY igual 2 vezes 2,5, 5. 5 vezes 3, 15, né? Menos 15, né? Porque aqui tá positivo, passa para o outro lado negativo. Então, ó, menos 15. E aqui, ó, RAY vai ser igual a 15 dividido por 4, né? Dá 3,75. Vamos só confirmar aqui, ó. 15 dividido por 4, 3,75. Então, a gente tem a reação de 3,75 kN, tá? E aí, a gente consegue determinar as duas reações. Não é obrigado você fazer o momento pelos dois lados, né? Eu fiz aqui só para mostrar para vocês. Basta você fazer por um lado e aí substituir nessa equação aqui do somatório das forças e determinar outra reação. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Era a resolução de exercícios, né? Vai ser o último exercício do ano da nossa disciplina de resistência dos materiais. Se Deus quiser, ano que vem a gente volta com esforços solicitantes, né? Elaboração de diagrama de mão e fletor e esforço cortante. E é isso. Espero que eu tenha contribuído, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau.